Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa. Eu sou o Guilherme e hoje estamos aqui com mais dicas e truques do Galaxy Buds 4 Pro, um dos melhores fones de ouvido de todos os tempos. E se você não conferiu o parte 1, tá moscando, dá uma olhada lá e depois você confere aqui o parte 2 com mais dicas extras que você irá gostar e não sabia. Então, é isso, quiser comprar pelo menor preço, link na descrição, comprando por lá você ajuda o canal, deixa like e vem comigo! E agora, é interessante de lembrar que você não precisa mais do Galaxy Wearable, tá? Fica aqui diretamente nas configurações, tudo que você precisa, tá? Isso daí é muito positivo. Ainda nessa parte aqui, ó, de qualidade e efeitos sonoros, a gente pode descer para opções avançadas de qualidade e essa função aqui é muito boa, tá? Recomendo deixar essas duas caixinhas aqui marcadas, tá? Que é o áudio HD, como fala, né? UHQ, que é uma taxa de amostragem, como tá falando ali, de 96 kHz, né? Com uma resposta de som, pode demorar em alguns aplicativos, mas tá falando que é uma qualidade de áudio de nível profissional. E dá diferença sim, tá? Não achei que dá tanto, sendo sincero, quanto a Samsung diz. Mas quando você ativa, dá diferença sim, tá? E tem que o aplicativo ser compatível também, tá, né? Não são todos aí, mas por exemplo, Spotify e YouTube, você consegue reproduzir essa qualidade. O mesmo aqui, ó, fala em banda super larga, que é para quem conversa com o fone, né? Vai melhorar tanto a qualidade de escuta quanto a qualidade do microfone para quem está te ouvindo, né? Na ligação. Isso daqui faz diferença sim e não é coisa boba, tá bom? Agora nessa aba aqui a gente ainda pode colocar como dica essa parte de testar o ajuste dos fones de ouvido. Olha só, deixa eu dar um exemplo até meio bobo para vocês. Deixa eu tirar que o meu fone está configurado bem, ó. Deixei o da direita meio solto. E daí a gente dá um iniciar. Ah lá, ele vai verificar o ambiente, ah lá. O da direita está com ajuste inadequado, porque ele não está bem preso aos meus ouvidos, né? O mesmo vale da esquerda se não tivesse bem preso. E daí, isso daqui, se tiver inadequado, ele pede para você trocar a borracha. Caso você refaça esse teste aqui e ele ainda continue dando inadequado, é recomendável que você troque a borracha para ter uma vedação melhor e uma qualidade, uma experiência melhor. Nossa, agora o esquerdo que saiu... Oxe, eu achei que estava tudo perfeito. Ah lá, mas enfim, é apenas um exemplo, né? Eu já testei várias vezes e no meu deu certo. Ah lá, bom ajuste, bom ajuste. Então, né, isso faz diferença, não é uma dica boba e uma dica dispensável, como muita gente está dizendo, tá? Agora, a gente pode voltar aqui, ele tem muitas configurações e muitas dicas aqui que a gente poderia dar em um único vídeo, né? A gente pode vir nessa parte de gerenciar conexões e daí eu gosto de mexer nessa parte aqui, ó, da conexão direta do fone de ouvido. Eu geralmente deixo ela ativada porque se eu quero trocar de fone, colocar, sei lá, um Galaxy Buds 2 ou usar outro dispositivo, daí eu consigo alternar automaticamente, olha aí. É uma função que os fones mais caros têm. Ó, eu quero trocar agora, se eu tivesse com o Buds 2 aqui do meu lado. Era só pegar e desativar aqui o 4 Pro e daí ele alternar para o Buds 2. Né, conectar de uma forma mais simples, né? Uma coisa assim que, ó, não vai mudar a sua vida da água pro vinho, mas vai te facilitar um pouquinho e vai poupar alguns segundos da sua vida, né? Para isso que serve essa função aqui de alternar automaticamente no mesmo aparelho, né? Ou mesmo se eu tivesse um PC também, iria servir e por aí vai, né? Então, é isso, uma dicasinha legal. Vindo aqui agora em recursos avançados, ele tem algumas bobeirinhas, só que legais. Esse fone aqui, rapaziada, ele consegue ler em voz alta as notificações. Ele consegue ter tradução simultânea também, mas calma que depois a gente fala disso. Quando você vem aqui, ó, ler em voz alta as notificações, você pode ler brevemente ou pode ler em detalhes, tá bom? Daí ele vai dar um resumo ou ler por completo, né? E você pode personalizar os aplicativos individuais aqui que você quer que ele leia ou não, né? Você pode deixar os mais importantes, calendário, Facebook, sei lá, WhatsApp e por aí vai, né? Você pode também, ó, aqui, ó, excluir notificações filtradas, que é aquelas notificações agrupadas, tá? Que fica aqui, ó. Muitas das coisas aqui, ó, que você quiser, ele vai ler. E aqui, ó, reproduzir enquanto usa o telefone, né? Mesmo quando você usa o telefone, aí ele vai ler para você, né? É um facilitador aí na sua vida, né? Vai
te ajudar a ter uma facilidade maior, né? E aqui ainda nessa parte, ó, recursos avançados, tem até uma que eu achei legal, que é lembretes para alongar o pescoço. Isso mesmo, cara, o fone vai te lembrar de alongar o pescoço. Eu não vou calibrar, mas é muito simples de calibrar, ó. É só você fazer o que ele tá falando aqui, ó. Olhe para frente. Vocês não estão escutando aí, mas ele tá falando aqui no meu ouvido para mim cumprir isso daqui. Ó, fones calibrados. Inclina a cabeça para baixo até ouvir um efeito sonoro, ó. Enfim, eu não vou calibrar aqui, mas daí ele, depois que... Ah lá, não foi possível, mas depois que você calibrou, pra que vai servir isso daqui? Porque pra ele te lembrar, falou, ó, você tá com a cabeça muito baixa, precisa alongar um pouco a cabeça, ó, você tá olhando muito pro celular, o fone é como se fosse um medidor e ele tá entendendo que você vai ter um torcicolo, vai ficar ruim de ficar assim. Então, é uma dica legal que pode te ajudar aí no dia a dia. Tirando isso, temos também aqui no meio, ó, detecção de fones. Ó, para que isso daqui serve? Reproduza chamadas pelo alto-falante do telefone quando ambos os fones de ouvido forem removidos. Daí, você tá falando no fone, você tirou, pum. Você nem precisa desconectar o Bluetooth, que ele já vai automaticamente colocar no Viva Voz, né? Já vai automaticamente trocar pro alto-falante do celular, né? Porque senão eu teria que vir aqui, ó, e pum, apertar no Bluetooth e tirar. Mas isso daqui ele consegue fazer, né? Fazer esse ajuste, essa troca, sem eu precisar remover o celular, remover ali do Bluetooth, né? Ao reproduzir mídia, também serve na mesma coisa, só que para a música, né? Ó. Quando um fone de ouvido for removido, retome-o quando ele for inserido. Tá tocando? Daí eu quero falar com alguém, eu removi um fone aqui, vamos supor. A música vai pausar. E daí... coloca o fone de novo e a música vai retomar. Lógico que tem alguns segundos, né? Um tempinho ali. Mas, no geral, é para isso que serve a detecção. O fone, ele está cada vez mais inteligente, tá? Aqui na parte do Labs tem uma função legal, que é o modo jogo. Mas para ele funcionar, eu preciso desativar o áudio em HD. Como que eu faço aqui? Deixa eu ver, desativar o áudio em HD. Aqui, ó. Desativa o áudio em alta qualidade e aí pronto, o modo de jogo está ativado. E para que ele serve? Obviamente, ó, dá para você clicar ali para ver, mas ele vai te ajudar quando você está jogando com o fone a ter um tempo de resposta melhor, ele não vai ter lag, não vai ter atraso, tá? Para não falar que ele não tem, sendo bem sincero, mesmo que ele seja top de linha, um pouquinho ele tem, tá? Mas ele tá muito à frente mesmo, principalmente quando você ativa essa função, né? Fica deixando os concorrentes no chinelo. Então, pode ficar tranquilo que esse modo jogo aqui ele vai te servir bem, mas é recomendável que você ative ele apenas quando você for jogar, né? Porque senão não vai ter serventia nenhuma, né? E a última dica simples, porém muito importante, que o pessoal menospreza, é para você escolher o tamanho certo da borrachinha, já que uma vedação ruim pode deixar o som mais fraco e prejudicar o isolamento, é isso mesmo. E detalhe que essas borrachinhas que eu estou falando vêm diretamente na caixa do produto, tá? Você não precisa ir na loja e comprar. Então, eu recomendo que você faça o teste com os tamanhos disponíveis. Nem sempre o maior é o melhor. O ideal é aquele que veda bem e fica confortável. Então, você pode estar perdendo a qualidade sonora sem mesmo perceber, principalmente a percepção dos graves e no isolamento de ruído. Bom, mas é isso, detalhe que vai ter um parte 3 também com outras dicas mais avançadas e você pode conferir lá depois. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Tamo junto, valeu e fui!